Graças a Deus. Eu quero saudar a todos os irmãos e prediletos ouvintes com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aqui quem saúda a todos é o seu irmão em Cristo, irmão Jonas, do canal Buscando o Reino do Céu. Amém? Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilha, ative também o sininho de notificação para estar recebendo mais vídeos. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos falar um tema bastante importante, um tema que é, louvado seja Deus, importante na vida do cristão, que é o jejum perante a Deus, o jejum diante a presença do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Porque muitas das vezes tem pessoas que estão jejuando errado e não sabem. E a Bíblia fala que o povo perece porque falta o conhecimento. Amém, irmãos? Porque nós sabemos, se nós não tiver a graça e o conhecimento, o falso profeta, ele engana mesmo. Amém, irmãos? Porque o inimigo faz o quê? Ele transfigura ainda em forma de anjo de luz, irmãos. E a Bíblia fala que o falso profeta fará até fogo cair do céu. Então, irmãos, a pessoa não busca conhecimento, ela acha que tudo aquilo que a pessoa está falando em nome de Deus é Deus que está falando. Mas, irmãos, nós temos que examinar as Escrituras Sagradas, porque tudo aquilo que vai contra a lei e a vontade de Deus e a palavra de Deus, podemos descartar que isso daí não é de Deus. Amém, irmãos? Considere como um evangelho anátema, um evangelho fraudulento, um evangelho mentiroso. Amém, irmãos? Podemos entender que hoje em dia nós vivemos num mundo a qual a pessoa, muitas das vezes, o inimigo, ele cria ilusão. Então o que acontece? O inimigo também pode curar, o inimigo também pode revelar. Mas o interessante é que quando Deus cura, Deus não deixa a falha, Deus não deixa a cicatriz, Deus não deixa problema. O inimigo não, ele pode curar e acrescentar 2 outros 3 problemas. Amém, irmãos? Da mesma forma, a revelação, o inimigo consegue revelar também. Fala que a pessoa já passou no passado. Há tempos atrás você sofreu isso, aquilo. Porque há tempos atrás aconteceu isso. E fala nome, RG, CPF também. Irmãos, e a pessoa fica maravilhada com aquilo. Fala, oh meu Deus, é o poder de Deus. E talvez está sendo enganado. Amém, irmãos? Talvez está querendo só o seu dízimo. Talvez está querendo só o seu dinheiro. É assim, irmãos. A pessoa fica tão comovida, até chora, né? Aí fala assim, então, para Deus continuar revelando o nome, para Deus continuar revelando o profundo, tem que depositar tanto. E é tudo mentira, irmãos. É o inimigo que tem enganado muitos aí. Tem pessoas que estão com uma escama nos olhos que não conseguem enxergar. Amém? Mas sem mais delongas, vamos meditar no tema aqui, que é sobre o jejum, né? Vamos ler a palavra aqui. Mateus capítulo 6 e versículo 16. Vamos lá. Diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto, para que os homens pareça que jejuam. É verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, irmãos, vai para você ver. Quando você for jejuar, você não pode demonstrar que você está jejuando. Que tem pessoas que abrem a boca e falam assim, eu tô de jejum, tô no poder. Isso, aquilo, não, irmãos. Não pode falar uma coisa oculta com Deus. A não ser se você for fazer um jejum coletivo, convidando o povo para jejuar. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que falam assim, eu vou jejuar, então amanhã eu não escovo o dente, amanhã eu não lavo o rosto, amanhã eu fico com a cara fechada. E não é isso, irmãos. Amém? Vocês não podem demonstrar. Que tem pessoas que quando começam a jejuar, ela fica irada, ela fica nervosa, ela, louvado seja Deus, não quer sair do quarto, fica aprisionada. E não é isso, irmãos. Você tem que agir da mesma forma que você age todos os dias. É claro que você tem que vigiar com os seus lábios, o que você vai falar, de quem você vai falar. Amém, irmãos?
mas nós não podemos transfigurar o rosto, mudar a personalidade, porque tem pessoas que parece que jejua, parece que chupou um limão, irmãos, acorda com a cara assim, ó. Você fala bom dia, fala bom dia. Você fala assim, Pai do Senhor, fala Pai do Senhor. E não é isso, irmãos, que Deus quer. O jejum, a pessoa tem que ser a mesma pessoa que ela é, do mesmo jeito de todos os dias que ela acorda. Amém, irmãos? Não adianta você começar a jejuar e ter uma outra personalidade. Amém? Por quê? Porque não deve ser demonstrado aos homens. Não deve ser apresentado a homens e mulheres. Amém, irmãos? Quando a pessoa fala assim, nossa, eu tô jejuando já faz 14 dias, 7 dias, já está se gloriando. Amém, irmãos? Ele está se gloriando, sabe por quê? Porque ele bate no peito falando assim como se o jejum fosse algo que, né? Ele fala assim, o jejum, eu sei do jejum. Amém, irmãos? Então nós temos que entender essa seguinte questão, amém? Como nós devemos jejuar na presença do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós não podemos demonstrar, nós não podemos mudar o comportamento, nós temos que continuar sendo a mesma pessoa, amém, irmãos? Nós temos que continuar sendo a mesma, amém? Então, irmãos, entenderam aí? Amém? Acerca do jejum, que nós devemos ser quem nós somos realmente a todo momento. Amém? Não pode mudar não, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Fechar a cara, ficar nervoso, ficar trancado dentro do quarto. Totalmente errado. Amém? Então vamos lá, aprendendo mais a questão do jejum. O que é a palavra jejum? Jejum é quando você deixa de comer, deixa de beber. Esse é o significado de jejum. Amém? Tem pessoas que jejuam e tomam garrafas de água e tomam café. Eu cheguei até uma pessoa chegar a falar assim pra mim, assim, irmão, eu jejuei hoje o dia inteiro. Eu só tomei um gole de água, eu só tomei um gole de Guaraná, uma Coca-Cola, mas não comi pão, não comi comida. Então não foi jejum. Amém, irmãos? Porque o jejum é o quê? É para santificar o corpo, é para matar a carne. Agora, se você alimenta a sua carne, você não está jejuando. Amém? Você está ficando sem comer à toa. Essa é a verdadeira realidade. Muitas pessoas não têm o conhecimento e acabam fazendo isso. Mas a partir do momento que você começa a ler a Bíblia e começa a adquirir o conhecimento, o Senhor Jesus abre os nossos olhos para nós entender a palavra de Deus. Amém, irmãos? O jejum que eu aprendi é que antes da meia-noite a gente abre. Amém? Mas por quê? Pode abrir 6 horas da manhã, irmão. Pode abrir. Irmãos, eu aprendi dessa forma, que antes da meia-noite a gente abre. Amém? Porque o dia começa a partir da meia-noite. Aí você abre 6 horas, aí você vai fazer as coisas para Deus pela metade. Irmãos, temos que ser certinhos na presença de Deus. Amém? Até na parte do jejum. Amém? Louvado seja Deus. Mas porque quando tá dormindo não tá jejuando. Você tá dormindo, que não sei o que. Irmãos, quando você tá dormindo, louvado seja Deus, ali no mundo espiritual o inimigo também vai atacar até nos sonhos. Amém? Muitas pessoas não falam isso, mas até nos sonhos o inimigo vai atacar. Então automaticamente você está santificando o seu corpo. Amém? Louvado seja Deus. É claro que o jejum você tem que acordar cedo. Amém, irmãos? Não adianta você abrir meia-noite, acordar meio-dia, acordar 1h da tarde e falar que está jejuando. Eu já vi muita gente falando, nossa, eu tô na campanha de jejum e tá acordando 1h, 2h da tarde. E não é isso, irmãos. O jejum é um sacrifício à sua carne. A sua carne quer comer pão, a sua carne quer uma mortadela, a sua carne quer uma macarronada. Quantas pessoas que deparou com uma situação, foi na casa de um parente, tá tendo um churrasco ali com carne, com guaraná, Coca-Cola e tá de jejum. A pessoa que é fiel a Deus, ela vai falar assim, se eu determinei um prazo com Deus, então eu vou cumprir aquele prazo. Mas se agora não determinou, automaticamente ela entra dentro do quarto, pega o copo d'água, ou o Senhor entrega para comer a carne. Amém, irmãos? E jejum, você luta contra o seu próprio eu. Aquele ego,
obras da carne elas começam a ser retidas. Amém, irmãos? O jejum aumenta a sua fé e aproxima você mais de Deus. Amém, irmãos? Ah, mas o jejum perdoa pecados? Tem pessoas que falam assim, não, jejum é só para aumentar a fé. Então tá bom, irmãos. Vamos lá meditar em livro de Jonas. A Bíblia fala que o povo era todo pecador, não era? O povo da cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive. Tem irmãos que conhecem e sabem. O povo era todo pecador. E o que acontece? Jonas chegou ali pregando a palavra e dizendo, em 40 dias a grande cidade de Nínive será destruída. Só que acontece o quê? Todo aquele povo ouviu, o rei ouviu também esta seguinte palavra. E a Bíblia fala que o rei ordenou um decreto que todos jejuassem durante 3 dias, até os animais também jejuassem. E o rei colocou um saco de pano, né, que simbolizava a humilhação, um pano de saco ali, né, que simbolizava a humilhação, e jejuou. E o que aconteceu? O Senhor não fez aquilo que ia fazer, porque o povo se arrependeram e jejuaram. Ah, irmãos, é forte, não é? Louvado seja Deus. Então o jejum tem o poder, sim, de perdoar os pecados, mas a pessoa também tem que se arrepender. Amém, irmãos? Porque Deus se arrependeu do que ia fazer. É a própria palavra que está dizendo, medita lá em Jonas. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor se arrependeu do que ia fazer. Aquele povo, eles eram pecadores, aquele povo estava em grande pecado, adorando outros deuses, fazendo aquilo que não agradava a presença de Deus. Prostituição, creio que tinha naquele meio. Coisas horríveis estavam acontecendo. Irmãos, e Deus perdoou aquele povo. A Bíblia fala que Jonas ficou indignado. Jonas ficou indignado, falando assim, ô Senhor, o Senhor destruiu o pé da baboeira aqui, que eu estava embaixo. Aí o Senhor olha e fala para ele assim, você tem mais misericórdia de um pé de baboeira, da sombra que estava fazendo em você, do que 120 mil almas? Não, irmãos? Olha para você ver como é que é o agir de Deus. Amém, irmãos? Então vamos jejuar conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Ah, irmão, mas na Bíblia não fala que é a partir da meia-noite, não fala que é a partir das 6 horas, cada um faz do jeito que quer. Irmãos, na Bíblia não vai estar escrito para você não use drogas, não fuma, não beba. Ah, irmãos, mas entenda bem a palavra de Deus. Amém? As coisas de Deus têm que ser com excelência e tem que ser conforme o Senhor quer. Amém, irmãos? Então aprenda. Antes da meia-noite, você vai apresentar o jejum. Ah, eu vou apresentar o jejum para a santificação do corpo. Eu vou apresentar o jejum em favor da minha família. Eu vou apresentar o jejum em prol daquela causa, tal. Amém, irmãos? Você tem que colocar um propósito no seu jejum. Amém? Nessa pedra eu abro meu jejum e fica jejuando em prol do quê? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Você tem que colocar um propósito no seu coração, um propósito na sua vida, para que Deus possa corresponder. Amém, irmãos? Eu sou prova viva disso. Através da oração e do jejum, o Senhor destrancou o caminho, abriu porta onde não havia, irmãos. Chegou um momento, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. E através da oração e do jejum, desempregado, o Senhor tocou em pessoas e pessoas foram usadas por Deus para nos ajudar. Irmãos, esse é o mover de Deus. Irmãos, está falando que através do jejum Deus vai dar bênção? Não, através do jejum você vai ter mais confiança, você vai ter mais fé, até mesmo de orar para pessoas enfermas, irmãos. É isso que acontece. Quando a pessoa está orando e jejuando, ativa aquela fé, ativa aquela força, aquela motivação dela estar na presença de Deus. Quando a pessoa só ora, louvado seja Deus, ela ainda não consegue ter aquela plena vigilância. É assim, irmãos. Mas quando a pessoa ora e jejua, ela tem vigilância dentro da sua vida. É assim, irmãos. Ah, irmão, não estou entendendo. Ó, para você ver, quando você está jejuando e orando, você começa a vigiar mais o que você vai falar, o que você vai dizer, para que não peque contra Deus. É assim, irmãos. Louvado seja Deus. Porque oração, qual é a mais fácil? Você orar, você jejuar ou você vigiar? O mais complicado é o jejum agradável a Deus, irmãos. Porque a oração você pode dobrar o joelho a qualquer momento, você pode orar.
A vigilância você também, você fica vigilante. Mas o jejum agradável a Deus, irmãos, é o mais complicado. Amém? Porque às vezes a pessoa, ela jejua o dia inteiro. Presta bem atenção. A pessoa jejua o dia inteiro. Aí daqui a pouco chega umas 2 horas da tarde, ela vai dormir. Também perdeu, irmãos. Porque o dia foi feito para ficar acordado e a noite foi feito para dormir. Jesus subia nos montes e orava, e na parte de dia ele estava com a multidão, com os povos, fazendo os milagres. Era assim, irmãos. A Bíblia fala dessa forma. Amém? Então o jejum, você vai apresentar a Deus, vai ficar acordado e depois à noite você vai dormir. Amém? Horário das 7, 8 horas da noite você vai dormir. Não adianta você apresentar o jejum antes da meia-noite, acordar cedo e depois no meio-dia dormir, depois acordar e dormir de novo, acordar e dormir de novo, já perdeu também, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Porque é para santificar o corpo, é para santificar a carne, é para não dar lugar às obras da carne, mas sim dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer morar em nós, ele quer habitar em nós. Para Deus poder falar, para Deus poder operar, tem que ter esses 3 fundamentos na vida do cristão: a oração, o jejum e a vigilância. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que ficam perdidas na revelação porque não jejuam. Amém, irmãos? Então ele fica com aquela confusão na mente, ela só está orando e ela não jejua. Aí ela fica assim: será que é Deus mesmo que está falando? Será que é o Senhor que está revelando? Será que é o Senhor que está dizendo? Então, irmãos, entenda bem. Quando a pessoa ora e jejua, ela tem a fé e ela tem a plena certeza que Deus está falando com ela. Amém? Porque a palavra de Deus é sim, sim ou não, não. Deus falou? Deus falou. Deus não falou? Então Deus não falou. Foi assim. O Senhor falou para Jeremias: o que você vê? Jeremias responde: eu vejo uma vara de amendoeira. Só apenas isso. E Deus fala: isso mesmo. Então, irmãos, também nós temos que falar somente aquilo que Deus manda falar, não além. Amém, irmãos? Que tem pessoas que querem fazer um festival, querem enfeitar. Deus só falou uma coisa, ela dá uma volta naquilo e acrescenta e desacrescenta. Amém, irmãos? O que eu percebo hoje na atualidade é que tem pessoas usadas por Deus, sim, em nome de Jesus. Mas tem pessoas que ela fala aquilo que Deus manda, mas depois ela começa a falar dela mesmo. Amém? Deus usa ela, depois ela começa ela mesma usar ela. Amém, irmãos? Porque a igreja está lotada, então vai com aquela emoção, né, irmãos? Nós não podemos se levar pela emoção. Nós temos que dar ouvido à voz do Espírito Santo. Amém? O Espírito é sujeito ao profeta. Amém, irmãos? Temos que falar abertamente para todos acerca dessa questão a respeito da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque tem muitas pessoas a qual estão por um caminho que, louvado seja Deus, está totalmente fora, né? Porque, irmãos, faz aquilo para agradar o homem e não agrada mais a presença de Deus. Quantas pessoas que estão dessa maneira, irmãos? Hoje em dia tá assim, irmãos. A pessoa só vai no culto de quem ora por revelação, a pessoa só vai buscar aquele que entrega a profecia, aquele que ora por cura, mas não, irmãos. A palavra principal também. Amém? Nós não devemos buscar homens, nós não devemos buscar mulheres, mas nós devemos buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, não é homens que vai estar ali, mas em primeiro lugar é Deus. A primeira coisa que você tem que buscar é Deus que vai estar ali. Você vai estar indo adorar a Deus, você vai estar indo buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? O tema é sobre jejum, mas Deus também já traz outros temas aqui nesse momento. Para nós abrir os nossos olhos espirituais e começar a entender acerca da palavra de Deus. Amém, irmãos? Que tem muitas pessoas a qual já estão cegas espiritualmente. Amém? Adora a Deus, louvado só porque Deus faz algo. E isso está totalmente errado. Nós temos que adorar Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Amém? A Bíblia fala que Jó, em meio à luta, em meio à prova, em meio à enfermidade que estava até coçando a seu couro da sua cabeça com um caco de telha, ele falou assim: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então é dessa forma, nós temos que glorificar a Deus, nós temos que adorar a Deus, nós temos que buscar mais e mais
a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém. Canal Buscando o Reino do Céu. Que essas palavras possam tocar sobre a sua vida. Amém, irmãos? Estou aqui também para aprender mais e mais da palavra de Deus. Mas vamos aprender, vamos permanecer naquilo que foi nos ensinado. Sabe por quê, irmãos? Eu percebo hoje em dia o que tem acontecido. Pessoas que falavam antigamente que aquilo era pecado e hoje falam que não tem nada a ver. Você já reparou, irmãos, que está acontecendo isso? Não, antigamente era assim, mas agora não tem nada a ver. Eram os antigos que pensavam dessa forma. Era isso, era aquilo, não é, irmãos? A palavra de Deus, ela é a mesma. A palavra, ela continua sendo a mesma há 3.000 anos atrás e também nessa atualidade nós estamos vivendo. Hoje em dia nós percebemos, irmãos, eles estão até substituindo as Bíblias dentro da igreja. Tem pessoas que pregam com iPad, pessoas que pregam com um tablet dentro da igreja, colocam em cima do altar. Está totalmente errado, irmãos. Totalmente errado. Amém? Está acontecendo isso, substituindo os louvores. Antigamente eram louvores da harpa, hoje é só playback, louvor gospel. Amém, irmãos? Você pode ver que aos poucos a presença do Espírito Santo está desaparecendo. Antigamente a pessoa entrava na porta da igreja e manifestava. Amém? Porque o povo estava em constante oração e jejum. Não era só um irmão que estava jejuando. Não era só um obreiro que estava jejuando. Todos estavam jejuando. Até aqueles que eram visitantes queriam, aleluia, buscar a presença de Deus. Então o inimigo não resistia, irmãos. E hoje em dia, irmãos, o povo não quer mais orar. O povo não quer mais jejuar. Estão nos seus próprios pensamentos, criando ódio, rancor dos próprios irmãos. E não é isso que Deus quer. Deus quer a união, o amor na presença de Deus. Amém, irmãos? Para não tardar mais o vídeo, para não prolongar mais, Deus abençoe a sua vida. E você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.